Já parou para pensar que a maior parte das dores que você sente não vem do mundo, mas dos pensamentos que você cria sobre ele? A mente é um campo de batalha invisível, e quem não a domina é dominado por ela. O problema é que ninguém nos ensina a pensar, só nos ensinam a reagir. E é exatamente isso que destrói milhares de pessoas todos os dias. O poder que elas dão a pensamentos que nunca foram reais. Você já percebeu como sua mente consegue te levar para lugares sombrios? Como ela cria cenários catastróficos que, na maioria das vezes, nunca acontecem? Essa é a ilusão silenciosa que vive dentro de nós. Achamos que estamos pensando, mas, na verdade, estamos apenas sendo arrastados por uma correnteza de preocupações e medos. E o resultado? Ansiedade, estresse e a sensação de que algo está sempre errado. Na psicologia cognitiva, existe um conceito fundamental chamado distorções cognitivas. Pense nelas como lentes sujas que distorcem a forma como vemos a realidade. Pensar demais, remoer erros do passado, imaginar o pior cenário possível. Tudo isso ativa no seu corpo o mesmo sistema de estresse que uma ameaça real, como encontrar um leão na sua frente. Seu corpo sofre, sua mente entra em colapso e, aos poucos, você começa a acreditar que a dor é parte de quem você é. Mas não é. É apenas um pensamento que você alimentou por tempo demais. Vamos a um exemplo muito comum. Uma pessoa é rejeitada num relacionamento. A dor do término é real. Mas o que acontece depois? Ela passa meses, talvez anos, revivendo a última conversa, criando diálogos imaginários, tentando entender o porquê. Cada vez que ela faz isso, está reabrindo a mesma ferida mental. O cérebro não distingue a lembrança do fato. Com o tempo, aquele pensamento se transforma numa identidade. Eu sou alguém que não é digno de amor. É assim que um simples pensamento, sem direção, se torna uma prisão. E essa não é uma preocupação moderna. Os grandes filósofos já nos alertavam sobre isso há séculos. Nietzsche, por exemplo, dizia que o pensamento é um espelho que distorce, porque a mente não nos mostra a verdade, ela cria interpretações. Jean-Paul Sartre falava que estamos condenados à liberdade, e essa liberdade de pensar sem freio é o que gera a angústia existencial. E Schopenhauer foi ainda mais direto. Ele via o pensamento como uma força que amplifica nosso sofrimento. Segundo ele, o ser humano é o único animal que sofre duas vezes. Uma pela dor real e outra pela lembrança e pela antecipação dela. Ou seja, pensar é necessário para viver, mas pensar demais é uma forma de autodestruição. Vamos entender como esse ciclo autodestrutivo funciona na prática. É quase uma engenharia. Primeiro, um pensamento negativo surge, do nada. Pode ser, eu não sou bom o suficiente, ou algo ruim vai acontecer. Segundo, você acredita nesse pensamento sem questionar, como se fosse uma verdade absoluta. Terceiro, seu corpo reage. Você sente um aperto no peito, suas mãos suam, o coração acelera. É a ansiedade, o medo ou a culpa tomando conta. Quarto, essa emoção forte reforça o pensamento original. Sua mente diz, viu? Se estou sentindo isso, é porque o pensamento é real. E por último, o ciclo se repete, cada vez mais forte. O pensamento não te mata de uma vez, ele te corrói aos poucos, até que você se torne um refém dentro da sua própria mente. Pense numa situação cotidiana. Você deita para dormir e de repente um pensamento surge. E se tudo der errado amanhã na reunião? Seu cérebro, que não sabe distinguir imaginação de realidade, já entra em modo de alerta. Ele libera cortisol, o hormônio do estresse. Seu coração acelera, sua respiração fica curta e o sono vai embora. No dia seguinte, você acorda exausto, tenso, inseguro, exatamente como o seu pensamento previu. Você não previu o futuro, você criou as condições para que ele se tornasse realidade. Você criou o seu próprio inferno com a sua própria mente.
Mas então, como quebrar esse ciclo? A resposta pode estar na filosofia oriental. Pensadores como Buda e Lao Tse nos ensinaram algo poderoso. A mente é um bom servo, mas um péssimo mestre. A verdadeira liberdade não é controlar o que você pensa, mas sim observar o pensamento sem se identificar com ele. Imagine que seus pensamentos são nuvens passando no céu. Você não é a nuvem, você é o céu. Você não é o seu pensamento. Você é a consciência que observa o pensamento. Quando você entende isso, o poder do pensamento sobre você diminui drasticamente. A psicologia profunda, com a psicanálise de Freud, vai ainda mais fundo. Ele mostrou que muitos dos nossos pensamentos destrutivos não são sequer conscientes. Eles vêm de um lugar que não acessamos facilmente. Traumas de infância, medos antigos, culpas que carregamos sem saber. Tudo isso molda pensamentos automáticos que aceitamos como se fossem nossos. São como sombras do passado ditando o nosso presente, nos sabotando sem que a gente perceba. Por isso, o autoconhecimento é tão libertador. É como acender uma luz em um quarto escuro. Então, chegamos à conclusão fundamental. Seus pensamentos podem te destruir ou podem te libertar. A diferença está em quem comanda quem. No momento em que você entende que um pensamento não é a realidade, mas apenas uma interpretação, uma história que sua mente conta, você ganha o poder sobre ele. O segredo não é parar de pensar. Isso é impossível. O segredo é pensar menos e observar mais. Sentir o agora, o momento presente, porque a sua mente só consegue criar sofrimento quando viaja para o passado ou para o futuro. A paz, a verdadeira paz, só existe fora desse tempo mental. Ela existe aqui e agora. Se este vídeo te ajudou a enxergar seus pensamentos de uma nova forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.